Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá do outro lado da tela. Como é que vocês estão, minha família? Eu espero que muito bem. Aqui quem fala é seu parceiro Lucas Branco, chegando aqui pra mais uma análise no canal Despiorando. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, já deixa o seu like pra fazer com que esse vídeo chegue cada vez mais longe. E claro, se não segue seu parceiro Lucas Branco, arroba tá aqui do lado, arroba branco com 3A e K. Esse é o final dessa análise. Você curtir as ideias passadas e as referências trocadas, considere contribuir de forma monetária aqui pro canal Despiorando, hashtag manda belão pra nós, é só escanear o QR Code, família. E a parada é do seguinte, ó, tô trazendo aqui esse vídeo aqui no canal. Na real, esse vídeo aqui ele não é um react, ele é só uma análise, porque esse som já tá lançado faz um tempo. Pra quem não tá, né, pra quem mora em Marte, não é do mundo do rap, não tá sabendo, Rashid soltou um trampo chamado Cumulonimbus, trampo mais do que especial, que resgata pra mim as raízes do hip hop, do rap nacional, que foi a minha escola, onde eu aprendi a fazer rap, através dos artistas que estão convidados dentro da mixtape. Então eu decidi trazer aqui essa análise porque eu vi alguns reacts na internet, mas eu vi que o pessoal tava mais na ideia da comoção, na emoção por ter acontecido esse encontro, e eu decidi trazer porque aqui nesse canal a gente vai mais a fundo, vai desvendar as ideias, trazer as intenções e falar as curiosidades do trampo. Então essa análise aqui é para você que conhece o trampo dos caras desde ainda ontem, desde o primeiro encontro dos caras, desde quando a Rashid chamava mosca, desde o Pra Que Já Mordeu o Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe, desde o Na Humilde Crio, pra você que ouviu Projota, que ouviu Rap em Ação, pra você que viu o Encontro dos Temores, pra você que viu na mesma praça também do Emicida, juntamente com o Projota e Rashid no álbum agora recente do Emicida, né, que saiu também. Então, essa análise aqui é pra você que é fã igual eu aqui desses artistas, sabe a importância deles, a importância desse encontro. Então, hoje a gente vai analisar linha a linha, frase a frase, entender todas as referências de Rashid, juntamente com Emicida e Projota, com ouro, mirra e incenso. Pra quem não tá ligado ou familiarizado os assuntos mais bíblicos, teologias e tal, ouro, mirra e incenso, né, ouro, incenso e mirra, na verdade, pelas ordens, né, foram os presentes, né, que os três ex-magos trouxeram pro menino Jesus na manjedoura, no presépio, assim que ele nasceu, né, foram os três ex-magos. Eu tenho uma analogia, uma metáfora desse ouro e incenso e mirra, mas eu deixo lá pro final do trampo pra poder falar, fechou, família? Então, sem mais delongas, agora aqui, ó, a gente não vai ouvir a track para depois analisar, porque vocês já devem ter ouvido a track, então a gente vai para uma parte mais analítica da letra e a gente vai trocando essa ideia, fechou? Então aumenta o volume do seu fone de ouvido, aumenta o volume da sua televisão, pega a sua pipoca que o vídeo vai ser grande, mas vai valer a pena. Eu falo para vocês que vai valer, porque nós tá cheio de informação aqui para trocar ideia, fechou, minha família? Então, bora lá, né? Acredito que essas rimas aqui são as rimas que tem o poder pra mudar as coisas. Aqui o Rashid já abre o verso falando, né, que essas rimas que eles vão mandar aqui, né, tem o poder de mudar as coisas, porque de fato as rimas deles mudaram as coisas dentro do cenário rap nacional, digamos assim, né, mano? Eu acredito que após a geração do Kamal e tal, com sequência simples e tal, o Kamal, pra minha geração, o Kamal é tipo o Mano Brown da minha geração, assim. Eu falo por questão de influência, a questão das portas que ele abriu, as pessoas que vieram pro rap influenciado através deles, né, e tal, do Consequência, do Parte 1 e tal. E aqui, né, mano, só pra gente fazer aqui primeiro uma analogia da capa aqui mesmo do Cumulonimbus do Rashid, que é pelo uma sinalização de nuvem e tal, né? No meio do trampo do Cumulonimbus, que eu já ouvi o álbum, tem uma passagem ali numa interlúdia onde eu acho que o filho dele, o Cairo, ele fala sobre uma nuvem que parece um parente do Rashid, que talvez já tenha falecido e tal. Então, eu sinto que a Cumulonimbus aqui que o Rashid traz figurando essa capa de álbum, ela tem a ver mais com a questão da nuvem no asfalto, né? Vamos colocar um exemplo aqui, né, pela semiótica da capa do álbum, como se o carro fosse a carreira do Rashid, a nuvem fosse essa nuvem que está passando e ao invés da nuvem estar no céu para formar algo como um pensamento mais lúdico, ela está em contato com o asfalto, né? Está em contato com a rua, como se fosse essa nuvem de baixo, né? A nuvem do asfalto, e como essas derrapagens e tal fossem através da quilometragem que a carreira do Rashid já tem andado e tal, e nessa parte dessa derrapagem
que gera essa nuvem, né? Que gera esse movimento de levar tudo para frente e tal. Então eu acredito que a melhor forma de você conseguir trazer uma nuvem para baixo, não olhar para o céu, mas ver ela ali transformada, né, nessa questão mais rua, mais pé no chão, a nuvem do pé no chão, a nuvem do asfalto, seja a derrapagem do carro. É a minha brisa, tá, família? Aqui, tudo que a gente vai falar aqui é de acordo com a minha interpretação, tá bom? Não é uma questão de pesquisa, é mais uma questão da minha interpretação perante a música, tá? Então, vamos continuar aqui, o Rashid falando, né, mano, sobre essas rimas terem o poder de mudar as coisas e, de fato, isso vai acontecer, porque eu acredito que isso aconteceu agora no cenário, mas aconteceu ao decorrer dos últimos 15 anos, 10 anos de rap nacional aí, entre entradas de tantos MCs que vieram influenciados através desses três, né? E eu sou um deles também, né? De verdade. Dá licença aqui, tá? Minha avó dizia, Thiago, tá levando uma brusa? Vê se vai com cuidado, que a cidade é confusa. Sempre orei, mas orava de uma forma difusa. Hoje eu olho nos olhos de Deus e digo, me usa. E ele usa mesmo. Primeira parte aqui do verso do Projota, né, mano? Do Thiago tá levando uma brusa. A avó que ele fala aqui é a Dona Lourdes, né? Que pra quem é mais antigo do rap, tá ligado, né? Que ele tem várias músicas. Teve o Projeção Pra Elas, que eu acho que tem uma faixa chamada Dona Lourdes também. Já falecida, a avó do Projota, né? E aqui, na hora que ele usa a ideia da brusa, né? O Emicida falou isso lá no Podpah, junto com os dois também, na visita que eles fizeram dos últimos tempos aí. Mas aqui, né, como através da mudança de uma letra dentro de uma palavra, você consegue se conectar muito mais do que simplesmente falar a blusa, né? E o rap, ele tem muito isso, né, mano? O próprio, vamos citar aqui, o Nós Memo, Vagabundo, que a gente tem lá do trampo do AXL com o Kamal e tal. Acho que o Rashid até participa desse som, o Projota, que fala do Nós Memo, né? Não é nós mesmo, é nós memo. A rua é nós, o nós com I, com Z e tal, que isso traz mais uma identificação, né, de uma pessoa com alguns tipos de vícios de linguagem, e os vícios de linguagem que transformam essa memória afetiva, né, dessas pessoas, né, e tal. Então, como o Projota foi clínico na hora de mudar a letra para isso, né? E na hora que ele segue aqui o verso falando que a cidade é confusa, que ele sempre orava de uma forma difusa, eu acredito que seja sobre isso, né? De você, às vezes, tá orando ali, mas tá preocupado com diversas outras coisas dentro dessas orações, ou tendo que partilhar o pensamento ou a própria fé em diversos outros âmbitos e assuntos, que você acaba fazendo aquela oração, mas não sabe se aquela oração de fato foi forte o bastante. E após a perca da avó dele, né? Como ele teve esse apego com Deus, e ele falando de olhar nos olhos de Deus e dizer, me usa, né? E aqui eu sinto também uma referência muito monstra, que é alguns sons do Thales Roberto também, que o Thales Roberto, ele tem esse esquema de escrita, né? Completamente mais passional, que não tem mais a ver com termos antigos, e sim palavras mais passionais para poder conectar melhor essa conexão que ele tem, tá ligado? Hoje eu olho nos olhos de Deus e digo, me usa. E ele usa mesmo. Aqui, esse detalhe do Emicida, né, usa mesmo, tal, com certeza foi uma dobra do Emicida que ele gravou, um caco que ele gravou, mas como o Emicida reforça o peso disso através, né, dessa dobra mínima ali, mas que dá todo um reforço, né, um ressignificado das palavras do Projota, né? Já decorei cada curva desse circuito. Não tinha freio, então eu só acelerava. Carrego a dor de quem nunca pôde sonhar com muito, e a bênção de quem realizou mais do que imaginava. Aqui, né, mano, o Projota fala exatamente, né, quando ele fala que ele decorou cada curva desse circuito e não tinha freio e ele só acelerava, é porque, mano, vamos colocar um exemplo, se eu não me engano, no DVD do Projota que ele gravou lá em Curitiba, o Projota foi um dos primeiros, se não o primeiro MC aqui do BR a ser patrocinado pela Nike, tá ligado? Eu acho que o D2 também tinha, mas era uma outra ideia, né? Outra escola e tal, né? O Projota foi o primeiro a desbravar isso. Então, como ele fala, né, que ele decorou cada curva do circuito e não tinha freio, porque ele tinha que continuar fazendo, porque ele foi o primeiro a desbravar essa parada, tá ligado? Não que outros não tiveram desbravado, mas a gente, pra quem é da época, tá ligado o quanto o Projota foi importante, o quão o Projota foi esse link do mainstream pras rádios, pras novelas e por aí vai, né, mano?
E é isso aí, vamos continuar. Não tinha freio, então eu só acelerava. Carrego a dor de quem nunca pôde sonhar com muito e a bênção de quem realizou mais do que imaginava. Pra quem já dividiu o churrasco grego, pra quem não tinha nada pra poder praticar o desapego. Hoje, mais que Tim Maia, eu quero dinheiro e sossego. Então sou MC empresário, tipo Júlio, 2 empregos. Aqui, né, mano, o Projota ele faz uma estrofe onde ele liga duas referências negras, né, de pessoas super importantes, mesmo que um seja da ficção, entre aspas, né, e outro seja real, como o Tim Maia, ao mesmo tempo que ele faz a referência do som do Tim Maia, né, de não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar, só quero amar. E além de usar a referência do Júlio do Todo Mundo Deu Crise, então como é que eu consigo explicar isso pra velha e pra nova geração, né? Eu uso o Tim Maia e eu uso o Júlio, né? Vi 3 reis magos caminhando até a luz. Quero um poste em frente à escada do metrô da Santa Cruz. E eu vi Jesus com o microfone na mão e fariseus com cacetete interrompendo a pregação. Aqui, né, mano, que ele fala da Santa Cruz, da luz e tudo mais, e que ele cita aqui Jesus com o microfone na mão e fariseus com o cacetete. Os fariseus foram exatamente as pessoas que não acreditavam no que Jesus pregava e foram os principais responsáveis pela condenação de Jesus Cristo, né? Na parte da Bíblia lá entre Barrabás, se eu não me engano, família, Barrabás também chamava Jesus, tá? Jesus Barrabás, se eu não me engano. E a ideia foi o quê? Os fariseus votaram, né? Quando Pôncio Pilatos lava as mãos na condenação de Jesus Cristo, que ele não quer esse peso para ele, os fariseus que apontam Jesus como um homem mentiroso, né? Então aqui ele tá falando de como cada vez que os caras estão rimando lá no metrô da Santa Cruz, os polícia vêm arrastar sem entender que no meio daqueles menor pode ter um mano que pode mudar as coisas, tá ligado? E eles são esses fariseus porque eles estão interrompendo uma pregação que pode gerar um impacto gigante como gerou através da indústria, né? Fechei meus olhos, vi pássaros voando e uma cachoeira e uma nuvem clara passando. Pássaros voando, uma nuvem clara passando seria o convite do Rashid para fazer parte do álbum, né? Eu penso assim. Dona Lourdes encontrando Dona Jacira falando, senta comigo e vem ver que eles estão cantando. Aqui Dona Lourdes, né, a avó do Projota, Dona Jacira, a mãe do Emicida, as duas já partiram e tal, e como ele cria essa ligação de outras vidas, né, através de o destino sendo explicado do encontro deles através do encontro delas lá em cima, né? Eu me lembro muito também aqui, família, por mais que não tenha muito a ver na analogia, o prêmio, né, um dos prêmios do Beat Awards, se eu não me engano, que a Feni encontrou a mãe do Big também, né, mano, por causa das brigas e tal, e as duas mães juntos pra receber o prêmio. Foi bem forte, foi bem importante no movimento do hip hop mundial essa época, né, esse encontro, né. Graças a Deus tive vocês. Se um raio não cai 2 vezes num lugar, 2006 caiu 3. Ostento ouro como um bom malandro, pois minhas correntes no pescoço são Michel e Leandro. Antes de cantar o refrão aqui pra gente ir pra parte do Emicida, quando ele fala de 2006, de 3 raios terem caído e tal, família, na verdade caíram vários, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles. A pessoa que eu mais fui próxima foi o Marcelo Gugu. Eu trabalhei com o Marcelo Gugu em 2000 e alguma coisa também. Gugu me viu rimando na Batalha da Matriz. Ele tinha um show marcado, só que choveu no dia, mas ele colou do mesmo jeito. Ele me viu rimando. Ele viu que eu entendi as referências. Eu tinha acabado de lançar o Até Que Enfim Gugu. A minha cabeça espatifou de referências. Pra quem não ouviu, mano, o Até Que Enfim Gugu do Marcelo Gugu. Marcelo Gugu junto com o Flow MC, entre outros monstros, Africa Kids Crew, foram os fundadores ali da Batalha da Santa Cruz, que foi a primeira batalha, acredito, do Brasil, né? Acredito, né? Posso estar errado, deixa aqui nos comentários. E, família, foi um privilégio trabalhar com ele. Um cara de uma cultura, de um repertório, assim, inacreditável, que eu acredito que o Projota, o Rashid e o Emicida também sejam assim, tá ligado? E em 2006 não foram só esses 3 raios, foram diversos raios também importantíssimos, tá ligado? Mas, de certa forma, né, pra questão de abrir esse caminho, os 3 foram de uma importância inacreditável. Eu acredito que pelo lado da rua hip hop underground, rap underground, a gente coloca o Projota e o Rashid vem após o Projota,
O Projota, pra quem não sabe, família, fazia lançamento dos trampos dele na casa dele. Ele botava as caixas pra baixo, tem vídeo até no YouTube, se eu não me engano. Botava a caixa pra baixo, o palco era o portão da goma dele e ele fazia lançamento lá mesmo. Então, era o real do yourself de fato, tá ligado? Artista independente de fato. E o Emicida vindo por essas partes de batalha, né, e tal, né? E agora, vamos... E aqui, né, também o detalhe, né, ostento ouro como um bom malandro, pois minhas correntes no pescoço são Michel e Leandro. Ele ostenta o ouro porque o MC tem essa de usar as correntes de ouro, mas só que aqui ele diz que os ouros dele seriam os amigos que ele carrega no pescoço ali, por causa de estar abraçando, né, de estar... O fato de abraçar assim, né, você apoia no pescoço do seu amigo e tal, né? Então, muito foda a sutileza, né? E o Projota deitou nesse verso aqui, né? Ouro, mirra, incenso, wow, letra, beat, sample, flow, morte, vida, tempo, foi. Desde o início, Aqui, né, o ouro, mirra, incenso, a letra, beat, o sample, eles rimam. Aqui é foda, né, mano? Puta, que construção, né? Que escolha de palavras, né? Ouro, mirra, incenso, letra, beat, sample. Eles têm uma licença poética ali pra fazer uma fonética pra rimar, ao mesmo tempo que é daí que nasce o Jesus do que o Projota tá cantando lá da parte dele, tá ligado? Então, como se o ouro, mirra e incenso fosse os três, digamos assim, né, mano? Os três ingredientes, as três raridades para criar o próximo da geração disso daí, que a gente vai falar lá no final sobre isso. Mas que acerto de palavras, e aqui, né, também, né, usando o scratch de Nego Drama aqui do Ed Rock aqui, né, que saudade, né, de refrões de músicas de rap usarem samples e usarem scratches, né. Ouro, mirra, incenso, wow, letra, beat, sample, Foda. morte, vida, tempo, foi. desde o início. Agora, antes da gente dar play aqui da parte do Emicida, eu queria fazer só uma anotação sobre isso, né? Um destaque sobre isso, né? Em tempos, família, onde os MCs vão gravar e eles fazem 480 mil canais, frase a frase, para gravar, eu sei, família, que é tudo uma questão de cuidado, eu entendo tudo isso. Mas quando a gente fazia isso daí, quando eu fazia e tal, e como eu aprendi que o MC ele já vem pronto pro estúdio para poder dropar as barras dele. E detalhe, um dos primeiros produtores de diretores também, que me ajudaram muito, né, que foi o Paulo Júnior, né, que a gente fez o single Ar de Vida e tal, a gente foi um duo durante o tempo. Às vezes eu ia gravar um trampo na casa dele, mano, e eu ficava, tipo, uma tarde inteira, das 11 até as 5 para gravar uma track. Mas ele sempre me falava a importância de você conseguir gravar num canal só, para poder captar o sentimento, para poder captar a intenção do verso ali, captar o real sentimento da parada. E isso quando a gente vai para a história dos maiores intérpretes ou escritores ou MCs e tudo mais, porra, a gente encontra diversos exemplos. Se eu fosse citar aqui um exemplo que para mim é o mais claro disso, eu vou citar, nada a ver com rap, mas o que pra mim é uma das gravações mais fodas é X Out of My Life, do Michael Jackson, lá do álbum Thriller, se eu não me engano. Que em X Out of My Life, o Michael ele começa a chorar ali no final, nos últimos choros ali da música e tal. E como ele decidiu lançar exatamente a música assim, tá ligado? Com essa emoção. E eu lembro que o Paulo Júnior falava muito pra mim disso, que às vezes existem respirações ou formas que você imposta a voz ali, que aquilo é irreplicável, que aquilo é só uma vez que acontece, tá ligado? Eu queria, do fundo do meu coração, que tivesse uma câmera pra filmar esse momento aqui do Emicida, porque aqui a gente tá falando, primeiro, né, a textura ali do vocal do Emicida, o sentimento que ele tá trazendo ali de uma pessoa que tá à beira ali, né, engolindo aquele choro, ou pronto pra dropar aquele choro ali, tá ligado? E a interpretação, né, mano, que o Emicida traz aqui. E eu acho que as pessoas ficaram tão impactadas por isso, porque a gente não tá acostumado mais ver isso no nosso ramo, tá ligado? E quando o Emicida vem aqui, traz esse peso, né? Traz essa lamúria, assim, né? Pra esse verso, a gente entende do porquê ele é quem é e do porquê essa música é importante. Eu acredito que a parte do Emicida aqui seja a pontual do trampo. A gente vai falar com ele aqui, vai quebrar ela aqui pra poder explicar um pouco mais. Mas isso daqui porra, mano, isso aqui é um milagre do rap pra mim, família. Isso aqui me emociona.
Vai lá fundo mesmo no âmago do sentimento. Vamos lá. Vida, tempo, foi. Vejo o início. Desci de elevador, subi de escada, cego pros milagres dessa jornada, do nada ao nada. Berros na calada, colhido, me dá 2 vezes. Bebo um cigarro, janto à madrugada, eu plantei. Aqui no Emicida fala, né? Eu desci de elevador e subi de escada. Porque a real do bagulho é que o trampo que foi pro Emicida chegar lá, chegar nesse patamar e tudo mais, é uma parada muito difícil. São degraus, degraus da própria carreira, andares do próprio sucesso. E quando ele caiu numa depressão, ele desceu de elevador, tá ligado, mano? Que ao mesmo tempo que ele tava no topo do mundo, a partir do momento de uma perca, mano, você desce de uma vez só. E todos aqueles andares que você subiu não serviu de nada, tá ligado? Porque você achou que aquele lugar poderia te proteger. Às vezes a gente acha que o sucesso pode deixar a gente, torna a gente mais do que humanos e tudo mais, e na verdade não. Todo mundo é muito frágil, o próprio sucesso é frágil, tá ligado? A própria fama é frágil. E o Emicida vem, né, de algumas turbulências dentro da carreira, dentro da Lab Fantasma, com a separação do irmão, a perca da mãe, ele tendo que recomeçar isso daí, tendo que reencontrar ele mesmo, acredito até, indo fazer freestyle nas batalhas, encontrando com o JP e tudo mais. E aqui também, né, quando ele fala de cego pros milagres dessa jornada do nada ao nada, eu penso que, tipo assim, um dos milagres que Jesus Cristo operou foi trazer visão ao cego, né, e aqui, digamos assim, né, que ele mesmo não acredita no próprio milagre que ele já fez, tirando essas vendas de tantos menores aí, para conseguir ver a real do mundo, inclusive eu me incluo nisso, muito forte, tá ligado? Berros na calada, colhido, lhe dá 2 vezes, eu bebo cigarro, janta à madrugada, por quê, família? O processo de escrita, quase sempre, pelo menos pra mim, é um processo muito solitário, tá ligado? E às vezes, né, eu mesmo, né, eu ativo assim, tá ligado? Eu gosto de estar ali com o meu garrinho, com o meu fumador, com o meu marafo ali, digamos assim, né, pra sentir a vibe vindo, né, dar um pouco de vida pra poder criar algo, né, você dá um pouco de vida pra poder vomitar um pouco de vida ali também, né, e quando ele fala que bebe o cigarro e janta à madrugada, é porque a gente vai madrugada dentro, meditando dentro do mesmo pensamento para conseguir criar uma parada. E as pessoas às vezes não têm noção do quanto de vida que a gente doa para isso, tá ligado? Pra poder criar esses versos, tá ligado? Então acho que o Emicida tá trazendo muito disso, né? Calada, colhido, lhe dá 2 vezes. Bebo um cigarro, janto à madrugada, eu plantei livros, construí filhas, escrevi hortas, morei em árvores, eu alimentei casas. Plantei livros, construí filhas, escrevi hortas, morei em árvores, eu alimentei casas. Então pensa comigo aqui, né? Eu plantei livros, por quê? Porque vamos colocar uma dubiedade de significado, onde o livro é composto de folhas. Só que no momento que você acha que ele vai construir folhas, ele fala construir filhas, porque através das folhas ele fez músicas, e as músicas são as filhas. E quando ele escreve hortas, quer dizer que ele escreveu tantas músicas que essas hortas seriam as folhas que ele plantou como livros que viraram filhas. No momento que ele fala aqui, eu morei em árvores, alimentei casas, eu acredito que ele está falando aqui exatamente sobre isso, né? De você, às vezes, criar árvores de pensamento, árvores de significados e tal, e ao mesmo tempo de gerar outros frutos através da sua arte, né? Quantas e quantos frutos o Emicida não gerou através da arte dele, né? Alimentando casas, porque além de toda essa parte significativa, né, e importante enquanto arte de você conseguir criar livros e tudo mais, você também alimenta casas de fato, porque você contrata pessoas e aquele seu som gera empregos, gera comida na mesa de todo mundo, tá ligado? Um mortal distribuindo asas, faísca entre duas, escuridão sem fim, eutanásia. Aqui, né, um mortal distribuindo asas, ao mesmo tempo que a gente vai lá pra história de Ícaro, né, de voar perto do sol e cair, e o Emicida já fez essa analogia em um outro trampo que ele fala sobre isso de voar e cair, ao mesmo tempo que enquanto para outros você é um cara inacreditável, né, a gente às vezes costuma romantizar a vida do artista e achar que ele tem superpoder e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele se enxerga como um mortal distribuindo essas asas para os outros. A faísca entre 2 escuridões seria a escuridão do fim do túnel, né, de olhar para frente, de olhar para trás,
não vê saída, gera a eutanásia, né? E para quem não sabe, a eutanásia é uma forma, né, de você conseguir, né, mano, a sua emancipação para descansar, né, para desviver, digamos assim, pro algoritmo não me quebrar aqui, mas seria a eutanásia, né, mano? Tem um filme chamado Mar Adentro que fala muito sobre isso, sobre a discussão de você conseguir ou não o direito de morrer, digamos assim, né? Então, como o Emicida fala aqui, né, que a sensação de uma faísca que seria uma inspiração entre duas escuridões só faz ele querer dar o fim à própria mortalidade, né? Solei com coração minando monstros, encorajo bebês enquanto reino sob escombros. Aí. Toneladas de plumas nos meus ombros, bordando os pesadelos que parem lindos assombros. Solei como coração ninando monstros. Então aqui, a mais que ele fale a questão de você tá tendo que você faz tudo com tanto amor que é como se fosse às vezes um solo de guitarra que você tá tentando fazer os seus próprios monstros internos dormir, tá ligado? Então imagina que você tá ali, né, mano, fazendo as músicas mais lindas do mundo para tentar acalmar as frustrações que você tem. E no momento que ele encoraja o bebê, enquanto reina sobre escombros, é porque a nova geração, enquanto se espelha nele, ele tá lá, mano, ele tá reinando sobre tudo aquilo que foi destruído, tá ligado? Então imagina que ao mesmo tempo que a pessoa tá ali se inspirando nele através dos feitos que ele já teve, ele tá contabilizando tudo aquilo que ele também construiu, mas teve que destruir, tá ligado? Ao momento que ele fala, tonelada de plumas nos meus ombros, porque as plumas, eu acredito que a pluma é o que tá dentro do travesseiro, né, mano? O travesseiro, ele é composto por plumas, né, digamos assim. Então, seria a tonelada de plumas nos meus ombros, toneladas de sonhos nos meus ombros, e ao mesmo tempo, né, que tem aquela máxima, né, do travesseiro pesado ou não, através da sua consciência, né, que parece que as plumas não pesam nada, né? Mas ao mesmo tempo que ela está dentro do travesseiro e o travesseiro remete ao sono, ao sonho, né? Tá tudo no ombro do cara, né? Bordando o pesadelo que pare lindos assombros, ao mesmo tempo que é isso, né, mano? Você tá ali, né? Tentando costurar as frustrações, ao mesmo tempo, né, que aquilo, a partir do momento que você costura aquilo lá e ignora, vira um assombro, né? Vira uma parada, um monstro que você deixa de dar atenção ou deixa de resolver, tá ligado? Quentinho da morfina, o resmungo da porta, dormiu aberta, tensão do arco, leveza da flecha, estranho amor, vizinho da desgraça. Nada mais faz sentido, embora tudo faça. Aqui, né, a ideia do quentinho da morfina, né, mano, na história de diversos músicos, né, na história do tempo da música, assim, existiram diversos artistas que tiveram problema com a morfina, né, porque a morfina, querendo ou não, seria o analgésico que faz você parar de sentir algum tipo de dor. Se a gente fosse citar como referência aqui, o próprio Michael Jackson, que eu citei do X-Out My Life, com a questão do Demerol, da morfina, né, o que levou ele ao óbito e tal, ele tem até uma música chamada Morfina, que fala sobre isso, né, a morfina seria o analgésico para esquecer a dor que você está sentindo, né. O resmungo da porta que dormiu aberta seria a porta entreaberta que faz aquele ranger, né, e a porta dormir aberta aqui, eu penso desde a questão da porta do hospital, enquanto ele estava no leito da mãe dele, eu penso dele mesmo, né, querendo dormir, mas essa porta não fecha, então a porta dorme aberta, isso gera o resmungo dentro da cabeça dele, e claro, né, a tensão do arco, a leveza da flecha, né, estranho amor, vizinho da desgraça, nada mais faz sentido, embora tudo faça. A mesma coisa, né, que só através da tensão você consegue lançar a parada, consegue atingir alguém através dessa tensão. Então, às vezes a gente pensa, porra, mano, será que é só as coisas bonitas que levam as artes mais belas e tal? E às vezes não, às vezes a tensão do arco que faz a flecha atingir quem precisa, né? O estranho amor, vizinho da desgraça, nada mais faz sentido, embora tudo faça, porque ao mesmo tempo que é estranho sentir isso, sabendo que é composto por amor, você tá a um passo, a uma linha tênue disso virar uma desgraça. E nada fazer sentido é exatamente o mote de tudo fazer sentido, né? A vida adulta é muito sobre isso. Você fala, caralho, mano, eu tô precisando de uma coisa, aí quando tudo tá bem, uma coisa passa a não tá bem. A vida adulta é muito sobre isso. Você conserta a TV e quebra a máquina, você
Você compra um carro, perde um ente querido, e aí os valores vão mudando e você vai vendo cada vez mais que, porra, eu comprar tudo não vai adiantar em porra nenhuma porque eu vou perder as pessoas, não dá pra comprar mais tempo. Então, tudo faz sentido, nada faz sentido embora tudo faça, né? Faço o flow desabrochar, ver a flor perecer. Ouroboros. E quando a solução é esquecer. Aqui, né, mano, eu faço o flow desabrochar ao ver a flor perecer. É porque é exatamente isso, né? Às vezes, no momento, vamos colocar, né, na parte aqui do luto que o Emicida fala e tal, a flor perecer, a flor morrer, digamos assim, né? A perca de alguma coisa gera o flow que vai desabrochar a escrita, né? Então, muitas das vezes as melhores canetas, as melhores composições vêm do poder da falta e não do poder da presença, né? Então, a partir do momento que você perde, que você consegue assimilar e consegue vomitar aquilo pra fora, né? O Ouroboros aqui, família, pra quem não sabe, é aquele símbolo da cobra mordendo o próprio rabo, né? O Ouroboros ali, né? Então, imagina que aquilo ali é uma corrida do Emicida atrás dele mesmo, né? Ele tá ali, né, dentro dele mesmo, é uma autoprocura, uma autobusca, né, ali, né, do real ele mesmo, do que ele já foi, o que ele significa, o que ele representa, para ele tentar encontrar de novo o significado do porquê nada faz sentido, embora tudo faça, né. Meus poemas têm um peso de um Ouroboros, e quando a solução é esquecer. Meus poemas têm um peso de um caixão branco. Dilema é um sol na mão, escapa a luz pelos cantos. Aqui, né, ele fala aqui, você vê, né, na parte da escrita, na parte da gravação, ele fala meus proema, não fala meus poemas. Mas o que acontece, que nem foi pra vocês, a magia da gravação ali do canal foi tão foda, que os caras falaram, mano, eu não vou mudar. Deixa proema, não tem problema. Porque isso denota o fator humano dentro do trampo, tá ligado? É a mesma coisa da gente falar, porra, a IA vai fazer o trampo pra nós e tal, mas ela não tem esse fator humano. Que aqui eu vejo o Emicida deixando ficar na linha só pra conseguir transmitir, tá ligado? Que é a mesma coisa que o Projota fez lá no Brusa, né? Um caixão branco, dilema é um sol na mão, escapa a luz pelos cantos. O dilema é o sol na mão, né? O meus poemas tem o peso de um caixão branco. É um dilema, é o sol na mão que escapa a luz pelos cantos. Então, ao mesmo tempo que você tá levando o caixão, você tá levando, mas aquela pessoa já não é mais sua. Quando você pega o sol com a mão, a luz vai pelos cantos, porque não dá pra pegar o sol com a mão. Mesma coisa daquela analogia de tapar o sol com a peneira, né? Os raios de sol, eles sempre arrumam um jeito de escapar, né? E a mesma coisa disso, né? A vida é isso, né, mano? Você tá ali, vou colocar um exemplo aqui do peso do Emicida levando o próprio caixão da falecida mãe dele, de você tá com a pessoa ali do lado, mas você não tá com a pessoa ali do lado, né? Você tá só com a matéria da pessoa, né? Por um cresça que parível, eu sou meu próprio caminho. Pai, mãe, ainda não sei se eu consigo sozinho. Assinado, Cassius Clayton, irmão do Jorel. Quem tem um amigo tem tudo. Tiago e Michel, Cassius. Aqui, né, por incrível que parível, eu sou o meu próprio caminho. Aqui é a mesma fita, né? Porque a ideia aqui é por incrível que pareça. Mas como ele é o Ouroboros e ele tá desalinhado, ele faz a mudança de palavras aqui para se encontrar e ele chega à conclusão, eu sou meu próprio caminho, né? E aí ele, pai e mãe, ainda não sei se eu consigo sozinho, por quê? Porque vamos pensar aqui num âmbito familiar, quem são os nossos caminhos, da onde a gente veio, né? Então, os nossos caminhos são nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, até nós, até nossos filhos, que estarão fazendo um outro caminho, no qual nós faremos parte desse caminho deles, né? E no momento que você perde um pai e uma mãe, você perde o seu caminho e descobre que você agora é o seu próprio caminho. Imagina até com a treta do irmão, então ele tá de fato sozinho, né? Assinado Cassius Clayton, irmão do Jorel. Aqui a referência ao desenho do irmão do Jorel, mas para quem não sabe, Cassius Clay era o nome do Muhammad Ali antes de se tornar Muhammad Ali, né? Quem tem amigo tem tudo, ele faz analogia citando também Wilson das Neves, que também já faleceu, também sendo homenageado aqui, e também foi uma referência gigante do Emicida, desfilou em desfiles da Laboratório Fantasma, foi muito importante pro Emicida, fez até trepadeira com ele e tal, e aqui o Emicida cita, né, a referência a quem se foi, junto com Thiago e Michel, que estão revivendo ele, acredito eu, e aqui nós tomamos um refrãozão de novo, né?
Você é louco, esse verso do MC daqui acabou comigo. Cleiton, irmão do Jorel, quem tem um amigo tem tudo. Tiago e Michel, obrigado. Ouro, mirra, senso, letra, beat, sample, flow, morte, vida, tempo, Será, é nóis, vamos até o final. E aqui, né, o MC, os caras trocaram o sample pra Vida Louca Parte 1 aqui do Brown, né? Ouro, mirra, senso, E o Projota também pegou esse Vamos Até o Final no som Até o Final, que ele fez, acho que no mixtape Projeção, tem um som chamado Até o Final, né? Se eu não me engano, né? Alô, 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 tá tocando aqui, tá funcionando. letra, beat, sample, flow, morte, Tá ligado? vida, tempo, foi. Lá no fundão calado, no ar o cheiro de asfalto molhado. Bloco no bolso do jaco, cobalto malhado. Aqui, né, mano, o MC o Rashid vai falar como se da onde que nascesse essas rimas. Elas nascem lá no fundão calado, no ar o cheiro de asfalto molhado, um bloco no bolso do jaco cobalto malhado. E um detalhe também aqui, né, mano, o Rashid também cita isso num som que tem lá no primeiro trampo dele, no Hora de Acordar, que ele fala, ainda me lembro da cena, só eu e a estrada, que é lá do trampo dele do Rael, se eu não me engano, eu esqueci o nome da música. Mas o Rashid fala isso lá, e aqui ele referencia de novo, né? Toda minha fé nesse papel amarelado. E no buff faço das ideias Bluetooth pra ver nós emparelhado. Aqui, né, mano, ele fala, né, no buff faço das ideias Bluetooth pra ver nós emparelhado. Então, tipo assim, imagina que no Eureka das ideias, ele cria uma conexão entre os amigos para conseguir, de fato, voltar a emparelhar eles, né? Voltar a criar uma conexão entre ele e o Projota e o Rashid, né? Muito foda. Ego imolado da cancha pro ringue, cicatrizes. O que é só mais uma mancha pra um tigre. É guimolado da cancha pro ringue. A cancha, família, é como se fosse a arena ali, digamos assim, né? O lugar onde vai ter a batalha, né? É guimolado da cancha pro ringue. Então quer dizer o quê, mano? O ego ali dele, ele já tá tão meio que acostumado às coisas acontecerem dessa forma, que dá coragem pra ir pro ringue. As cicatrizes é o que é mais uma mancha pra um tigre. Imagina, né? Puta, aqui o Rashid levitou nessas ideias, né? Porque, imagina, né? Ele troca a ideia do tigre como se não fossem as manchas do tigre algo natural dele. Ou se não, uma cicatriz se tornando algo tão natural que vira só mais uma mancha para um tigre, né, mano? O que seria mais uma cicatriz para eu que já tô cheio delas, tá ligado? Então escreva, mente ensaia, nunca achar que tá bom. Até ficar um faio, um monge numa esquina em Saigon. Aqui, né, mano? Então escreva, a mente ensaia, nunca achar que tá bom. Até ficar um fire. Aqui, né, mano, é a síndrome do impostor, onde a sua mente sempre vai falar pra você que, porra, mano, não tá bom esses versos, você pode melhorar essa fita e tal, quando na verdade os versos já estão foda. Na hora que ele falar até ficar on fire é porque a gente fala, né, quando o cara tá monstro, ele tá on fire, ele vai soltar as barras mesmo, né? O monge numa esquina em Saigon, família, é uma região, se eu não me engano, lá no... Caralho, esqueci o nome agora. Onde teve a guerra, né, mano? Foi... Putz, mano... no Vietnã. Então, tipo assim, aqui ele fala, né, o monge numa esquina em Saigon seria ao mesmo tempo da calmaria, tá ligado? A calmaria no lugar mais explosivo, mais de guerra que existe, tá ligado? Aí adentro Tori, batizado em rodas de free, vai de sol a si, evoco a chama de Selassie, ai. Aqui, né? E aí adentro o Tori, batizado em rodas de frio. O Tori, família, seria como se fosse um portal, né, mano, do shintoísmo, né? É uma religião japonesa e tal, se eu não me engano. E esse Tori seria o portal pra revelação, o portal pra atingir o estado de mentalidade supremo, tá ligado? E batizado em rodas de frio porque o Tori ser nesse portal, né? Esse portal, que é o Tori que ele fala aqui, sendo a roda de frio para você poder se encontrar. Vai de sol a si, que são notas aqui, né? Eu invoco a chama de Selassie. Selassie, para quem não sabe, né? Foi uma figura muito importante na Jamaica, se eu não me engano, né? Esqueci o primeiro nome dele agora, mas foi um comandante muito importante que fala muito sobre o Rastafari, né? Ser esse Haile Selassie, né?
que existiu, essa figura existiu. Vale muito a pena ir atrás e aqui, mano, seria isso, né? Quando ele adentra o Tori, ele cria uma coragem que só uma figura lendária como Selassie tem, tá ligado? Essa chama de liderança, digamos assim, né? E o que já foi vontade de Harakiri virou Kazuha de Orives, onde Osiris faz Bori. Aqui, né? O que já foi vontade de Harakiri virou Kazuha de Orives, onde Osiris faz Bori. O que é a vontade de Harakiri? Harakiri, pra quem não sabe, família, era uma prática que os samurais tinham quando eles eram honrados demais, porque, tipo assim, o antro da honra, quando um samurai seria exilado do lugar onde ele, do reino onde ele fizesse parte e tal, o Harakiri seria a questão dele mesmo poder, né, se desviver, né, digamos assim. Então aquela parada dele colocar a espada nele mesmo seria o Harakiri. Então aqui que ele fala, né, o que já foi vontade de Harakiri seria o que já foi vontade, né, pensamento de Sui. Virou Kazuha de Orives, que seria o quê? O Orives é o cara que acha ouro. Aquele cara que, puta, achou a pepita de ouro. É um Orives ali, né? Onde Osiris faz Bori. O Osiris, família, seria também, se não me engano, é mitologia egípcia, eu acho aqui, né? Que Osiris seria o deus do reino do submundo, digamos assim, né? Seria o deus dos mortos, digamos assim. E o Bori seria a questão da vida, né? O Ori, né? Da cabeça do Ori, do orixá e tal. O processo de Bori seria, imagina assim. Imagina que ele tá falando aqui, né? O que já foi vontade de tirar a própria vida virou um caso de achar ouro. E esse ouro ser onde uma pessoa que tá inclinada a tirar a própria vida encontrar motivo para ficar vivo, tá ligado? Então, Harakiri, a vontade de desviver, o Kazuha de Orives foi encontrar essas duas outras pepitas de ouro, que aqui é o homicídio pro Jota, né, pro Rashid, e o que ele achava que ele era o Osiris, né, essa pessoa do reino dos mortos, na verdade não. Ele ter vontade de viver mais, de fazer o Bori, tá ligado? O lápis e a Lotus medita entre as motos. Quantas vidas pra 4 Vedas, 16 votos. Aqui é a mesma fita, né, mano? Quando ele fala aqui sobre o lápis e a Lotus, seria essa questão do equilíbrio, a escrita, a Lotus, a posição de Lotus, onde você medita, né, digamos assim, né? E a própria Lotus ali, como folhas que o Emicida cantou lá no verso de cima, como se fossem as folhas que ele também, né, vai canetar os versos, né, usando a folha de Lotus, ele usa o lápis ali para fazer a canetar essa palavra, né, essa parada, né. Quantas vidas para 4 Vedas, 16 votos? O que quer dizer aqui, né, mano? As Vedas que ele está citando aqui, se eu não me engano, tem a ver com uma questão do hindu, né? A Veda seria... Como que eu vou explicar isso para vocês? Como se fosse uma questão de você criar uma parte... Como é que é o nome daquele bagulho da Bíblia, né? Quando você tem ali as partes da Bíblia, né, e tal, imagina que essas Vedas seriam isso na parte do hinduísmo, tá ligado? E esses 16 votos seriam as 16 linhas que você cria através dessas Vedas, né? Então imagina que através de 4 estrofes você cria 16 votos, né? Digamos assim. 16 versos, né? E a alma em ascensão, bota o copo com água na caixa de som, se quer receber essa benção. Aqui, né, bota o copo com água na caixa de som é porque existe uma prática da Igreja Católica em eventos que são televisionados, aonde o padre fala, né, coloquem um copo de água em cima da televisão para receber essa bênção através das ondas que passam pela TV e tal, tá ligado? Para chegar até o seu copo d'água. Então aqui ele tava falando que o verso é uma divindade tão grande, se você colocar o copo com água na caixa de som, você também vai receber essa bênção, tá ligado? Uma referência muito foda. É meu lugar no cosmos, a rua comunga, onde Caronte afunda ao remar na calunga. É o meu lugar no cosmos, a rua comunga. O lugar no cosmos, né, tá entre os astros, digamos assim, da cultura hip hop, do rap e tudo mais. Ao mesmo tempo que os cosmos sobre a nuvem do nome do disco, aonde Caronte afunda ao remar na calunga. Caronte, família, pra quem não sabe, é o cara que é o dono do barco na obra do Dante Alighieri, do Divina Comédia. Pra quem não sabe, né, Dante Alighieri escreveu 3 livros sobre a Divina Comédia. Se eu não me engano, acho que é o primeiro livro, né, que ele desce os 9 círculos do inferno, no qual o Emicida já fez um som chamado 9 Círculos também, que foi trilha sonora do Max Payne. E o Caronte é o cara que tá acompanhando o Dante,
remando o barco para explicar, fazer o tour com o Dante pelos círculos do inferno. E afunda ao remar na Calunga, porque a Calunga é a parte, né, da trilha dos Exus, das pombagiras, da parte da esquerda, né, das religiões de matriz africana, ou do próprio Umbanda, né, vocês podem me corrigir aqui no comentário, mas o Caronte seria o que acontece, né, no momento onde até o Caronte vai afundar remando na Calunga, mano, porque ali é uma questão de tantos significados, de tanta força, de tanta luz, que até o barco do Caronte não resiste, né, e acaba afundando, né. Ofertei minha vida inteira as rimas de primeira. Nada mal pra quem nasceu numa segunda. No terceiro mundo, um quarto nos fundos, a vista pros quintos. Aqui o quarto nos fundos eu lembro muito de Quarto de Despejo de Maria Carolina também, né, mano? E aqui, né, a ideia do Rashid, né, ofertei minha vida inteira as rimas de primeira, mostrando que é de primeira qualidade, nada mal pra quem nasceu numa segunda, que foi a segunda-feira que ele nasceu, no terceiro mundo, onde ele ocupa, no quarto dos fundos, na vista pros quintos, que seria pros quintos dos infernos, que ele citou lá do Caronte, para sinalizar a obra dos 9 círculos do inferno da Divina Comédia, né? Pra escapar de demônios famintos, e ao 7º dia ir pro Santa Cruz com os outros 2 reis magos. Eternamente obrigado, Leandro e Tiago. E aqui, né, o 6º sentido para escapar dos demônios famintos, né, voltando à ideia ainda da Divina Comédia, né, e do Caronte, levando Dante Alighieri pelos círculos. O 6º sentido aqui também a gente fala, né, não só do 6º sentido de mediunidade, né. Existe também um filme chamado 6º Sentido do Shyamalan, né? Do Bruce Willis e tal, mano. Filme incrível, incrível. Se você não assistiu, vale a pena assistir para entender um pouco mais sobre essa questão de mediunidade. No 7º dia, para ir para o Santa Cruz, com os outros 2 reimagos, então vamos colocar aqui que nessa missa de 7º dia, que foi esse encontro, e também o 7º dia contando como se domingo fosse o primeiro dia da semana, o sábado seria o 7º dia, né? Então, ele tá fazendo a alusão aos sábados, né? Que é o sábado também um dia de igreja, digamos assim, de missas, e a missa ser a Santa Cruz, que vai ligar todo esse verso que a gente falou aqui, do Emicida, do Projota, e que vai ligar também com a ideia do ouro, mirra e incenso de Jesus, né, mano? Puta que pariu, mano! Falei pra caralho, né, família? Desculpa aí, mas essa merecia, tá? 3 amigos, 3 almas, 3 vitórias conquistadas. Nasce um sonho, eu e os doidos cantando. E aqui vários scratch, né? Esses scratches nada mais, nada menos do que as referências que formaram eles, né? Vamos colocar aqui, tipo, como se fossem os Jesuses da geração do hip hop, né? A gente teve Ed Rock, teve Brown, Sabotagem. Gostavam mais de ouvir e aprender. 3 amigos, 3 almas, 3 vitórias Que é o Tio Fresh? conquistadas. Nasce um sonho, Ou é eu e os ou é o Tio Fresh ou Speed Freaks? doidos cantando. Aqui é Ilhão? Rimando tudo aquilo que aprendemos olhando. Ouro, mirra, Foda. incenso, uou, letra, Família. beat, sample, flow. 48 minutos de vídeo, quase 1 hora pra falar do som. E aí, mano, eu só queria deixar aqui só uma última ideia que eu falei pra vocês do ouro, mirra e incenso, o que isso significa, tá ligado? Eu sou de Guarulhos e eu vi o primeiro palco de batalha de rima aqui de Guarulhos, até chegar nesse movimento de toda essa leva de MCs de Guarulhos e culminando no grande sucesso, né, que foi o JP, né, mano, que é da minha cidade. Eu vi esse mano começando, já batalhei contra ele e eu tive uma percepção desse som, só pra gente finalizar essas ideias. Vou até sair daqui do vídeo, vou abrir aqui o OBS aqui só pra gente finalizar as ideias, que o vídeo já tá gigante, sobre, assim, né, família, logicamente que é tudo brisa minha aqui, interpretação minha, mas é o que eu acho, que, como é que eu vou falar isso, assim, né, não quero puxar sardinha, mas eu vou trocar as ideias de 1000 graus. E vocês conhecem o mito da lenda do herói, né, mano? O herói, que ele tem o chamado, aí ele ignora o chamado, aí ele vai, ele chega até onde ele tem que chegar, ele passa por todos os estágios,
E às vezes, né, mano, a gente tem a oportunidade de testemunhar coisas assim acontecendo, né? E eu, vendo esse crescimento do Jota e de outros MCs aqui de Guarulhos, mas principalmente do JP, eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo. E existe uma vocação, uma certa trajetória, algum tipo de detalhe, de vida, de mártir, não sei, que o MC é preciso trilhar para poder se tornar exatamente essa promessa. Quando eu vejo os caras citando ouro, mirra, incenso e tal, por mais que eles estejam falando ali do próprio rap, de cada pessoa que possa estar sendo inspirada por isso, isso me vem como o Rashid, o Projota, o Emicida levando o ouro e mirra, incenso até o próximo, até a pessoa que vai levar esse poder mágico aí para os próximos, que vai ser o próximo rei mago do próximo que vai carregar essa tocha e tal, Eu lembro do Neto falando também na entrevista que é tudo uma questão de revezamento, de você levar até certo ponto e tal. E eu vejo o quão... vendo vídeos do Emicida fazendo freestyles com o JP, com o Rashid, com o Projota, eu vejo o quão isso chega até o próprio JP, né, como ser o receptáculo, né, o que vai receber esse ouro, mirra, incenso para as próximas gerações. Vejo pelo exemplo, vejo porque quando você decide vestir esse manto dessa caminhada árdua, o peso de seu exemplo, de você tá longe de vícios, tá longe de coisas que podem arruinar a carreira, o projeto, o futuro, e a sensatez da pessoa, né, a sensatez dele de saber disso, acredito eu, de não se perder por isso, de encontrar nesses 3 MCs uma forma de referenciar e poder levar a arte até o próximo que vai vir, né? Porque agora já existem outras gerações próximas ao JP, e eu sinto como esse ouro e mirra, incenso seja isso, né? Eles levaram tudo isso daí até esse mano, e esse mano vai ser o expoente para outros, e por mais que as pessoas podem ter outras visões disso, eu enquanto Guarulhos e eu vendo a história desse mano, tudo para mim me leva a acreditar que esse ouro, incenso e mirra seja esses artefatos a serem levados até o próximo nome do rap, que vai gerar as próximas gerações e vai manter viva essa essência do cara limpo, do cara pureza, do cara que tá lá pela música, do cara que se preocupa em estudar, do cara que se preocupa em se manter longe dos vícios e que consegue construir essa carreira do cavaleiro branco, assim, né, do cavaleiro negro, digamos assim, do cara que é a jornada do herói do bagulho. E eu vejo muito isso, e isso faz todo o trabalho que a gente fez por trás de toda a história da batalha, toda a história de Guarulhos, me sentir representado também com o sucesso e a ascensão do Jota, né, família? Mas isso foi minha opinião. Desculpa chapar vocês uma hora aqui, eu acho que essa música merecia esse cuidado, essas ideias, essas interpretações. Espero que vocês tenham gostado desse trampo. Se você viu o trampo até agora, comenta aqui embaixo ouro, mirra, incenso. E a gente se encontra no próximo Despiorando. E fica a reflexão, né, família? É isso, né? Nós fomos reis magos de uma próxima referência. A referência vai ser o rei mago da outra referência. E assim a gente vai indo. E eu acho que é isso que faz hip hop se manter vivo e se manter sendo essa fonte de educação, essa fonte de formação de caráter e mudança de vida. Fechou, minha família? Então é isso, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se tromba no próximo. É nóis.